pessoal, a nossa convidada tem um recadinho para vocês. Então vou estar chamando ela aqui. Bem aqui. Alice Alarcon. O que você vai falar pro pessoal então? Eu tenho um presente da Golden. Se você tem filhos, saibam que se tiver na idade dela, é Golden. Só vai falar de Hunter e beleza. Mas lembra que a gente combinou? Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal, pessoal! Isso mesmo, aproveitem com sua família esse tempinho aí, de que são festas em que você faz um pensamento positivo aí do ano. E é isso, galera. A gente faz tudo por nossa família, né? Se você preza a família, é tudo por eles e tudo mais, né, filha? Isso mesmo, né? Então, fala pra eles então. O que fala? Curte, comenta e se inscreva no canal. Fala então. Curte, comenta e se inscreva no canal. Tá. Isso, galera. Então vamos pro vídeo. Depois da vinheta, bora pro vídeo. Pessoal, então vamos lá então para o que interessa, que é na verdade a fabricação de prótese no sistema analógico e digital no caso, né? No caso, vamos supor que você recebeu, o caso de hoje vai ser isso aqui, ó. A gente já recebeu essa dúvida, né? No inscrito aqui no canal, e aí ele não sabia como fazer, né? Esse tipo de trabalho, né? A gente tem várias opções de trabalho, tá? Mas a primeira delas, a primeira dica que eu vou dar aqui para você escanear esse modelinho de gesso, ó, tá vendo que ele é de gesso, tá? E aqui, essa é uma UCLA de trabalho que a gente chama, tá vendo, ó? Tá vendo que ela é rotacional? Então pode ser que, e normalmente quando elas são rotacionais assim, é porque são uma fixa, né? No caso é um mini pilar, na maioria das vezes. E como é que eu sei disso, pessoal? Na parte aqui de componentes de trabalho, ó. Quando eu jogo aqui, ó, uma coisa muito importante aqui, no próprio Google, quando você coloca tipo de UCLAs e tudo mais, já te dá uma... Hoje tá tão fácil, né, essa informação, né? Que você tem toda uma característica daqui de como eles trabalham, ó. UCLA de trabalho, no caso, é diferente do UCLA definitivo, tá? Quando a gente fala UCLA de trabalho, é porque ele é para um provisório aí, no caso, né? E aí a gente tem o rotacional, o antirrotacional, a gente tem com os munhões personalizados e tudo mais, ó. Eu vou vir aqui para imagens. E aí vocês vão entender, ó, por exemplo, ó, tá vendo que aqui, esse aqui é quase meio parecido, tá vendo, com o que a gente tem, tá? Olha aqui, mais uma UCLA aqui do tipo HI, no caso, tá vendo, ó? Então, são UCLAs que podem ser, ó, uma da Titanium Fix, por exemplo, né, no caso, ó, outro tipo, ó, tá vendo que ele tá escrito aqui, ó, provisório, tá vendo, ó? Então esse tipo de componente, pessoal, ele é para provisório, né, no caso, ó, tá vendo, ó, mais um aqui, ó, titânio, tudo, ó, mesma coisa aqui, ó, mais outro. Então são UCLAs, ó, mais um aqui, ó. Temos vários componentes aí que são diferentemente desses daqui de baixo, né? Que tem a UCLA no caso, para fundição, tem com base cobalto cromo para definitivo, tá vendo? Ó, com base cobalto cromo é definitivo para fazer a fundição. Aqui a gente tem com a parte dinâmica, né? Para a gente conseguir angular a peça em 20 graus mais ou menos e assim por diante, pessoal. Então, assim, a gente tem uma gama aí no caso de como tá fazendo. Então nos vídeos anteriores, né, no caso, né, se eu fosse fresar, né, no caso, e se eu fosse fazer, eu faria da seguinte forma, pessoal. Primeira coisa, você vai escanear, você vai precisar, tudo que é metal, tá? Você vai precisar usar esse camarada aqui, ó, revelador, ó, revelador Check D70, tá vendo, ó? Esse é um spray que o pessoal usa em solda, para você verificar a solda e tudo mais. É muito usado, ó, no Mercado Livre você vai encontrar por R$58, R$51, mas em casa de construção você encontra muito esse Metal Check D70. Ele é um spray branco que você precisa chacoalhar e passar, só que você não pode deixar ele empoçado, senão você não consegue, né, esse escaneamento. Esse escaneamento tá excelente,
tá? Só com um único ressalto, pessoal, que isso aqui você precisa tampar com uma cerinha 7 ou com uma massinha de modelar, porque senão o seu preparo ele vai para dentro, entendeu? Então isso a gente não quer, a gente quer que ela saia como se ela tivesse tampado, porque depois você vai furar, tá? Vamos lá então, ó. E a segunda opção, vamos supor que eu não tenho uma das coisas que eu uso, né? E sempre tô pensando em economizar, ó. Corretivo Faber-Castell. Dessa canetinha aqui, ó, tá vendo? Ó, ela precisa ser essa caneta aqui, pessoal. Gabriel, você já testou outros? Testei todos os corretivos possíveis, eu só consegui com esse corretivo aqui, pessoal, exclusivo da Faber-Castell. Onde, o que eu faço? Eu coloco ele no DAP, né? Ele tem a pontinha que ativa, você coloca um pouquinho lá, você dilui com líquido de alto, né? Para você que trabalha com dentadura, né? Faz bastante resina acrílica aí. Duvido se você não vai ter uma resina de líquido de alto, você vai diluir isso, pega um pincelzinho aí e passa, né? Vai ser uma camada bem fina e já vai opacificar esses metais aqui, porque o scanner de bancada não lê, pessoal. Se você tiver um intraoral, obviamente que não vai precisar, que ele vai ler tranquilamente. Mas o opacificador ajuda bastante a você tá escaneando, né, no caso, esses tipos de componentes, tá bom, pessoal? Então, bora lá fazer a ordem de serviço. Eu vou pôr aqui Exocad, no caso, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Curso Exocad. Tá com o nome aqui do paciente? Não tá. Então vamos pôr aqui provisórios em UCLA de trabalho, pessoal. Opa, não escrevi certo. Trabalho, tá? Se eu fosse fresar, tá? Se eu fosse mandar para a fresadora, eu faria desse motivo aqui, ó. Eu usaria essa ferramenta aqui, ó. Ele é o 35 e 36, beleza, ó. Então vou pôr aqui coroa anatômica. Provavelmente esse é em PMMA, né? Não seria um produto definitivo aí no caso. Vou baixar aqui. E aí eu faria a parafusada e eu colocaria não uso de escambore, como vocês aprenderam anteriormente, tá? Eu faria dessa forma. Se caso é para imprimir, pessoal, aí sim eu faço com impressão 3D e não uso mais nada, porque aí eu vou usar o sistema de attachment, ó. Prestem atenção, ó. Vou pôr aqui, dentes adjacentes. Vamos supor que isso aqui seja um unitário, tá? Provavelmente eu não sei, né? No caso, essas informações elas podem chegar tanto ser unitário ou pode ser unido, tá? E aí a gente coloca para salvar. Vou pegar esses arquivos, como vocês já sabem, ó, pego esses dois arquivinhos aqui e jogo aqui no Ctrl V e vamos desenhar. Aqui eu vou fechar. Esse download também eu vou fechar. Aqui não preciso, que senão eu vou clicar, tá? Então, o que acontece, pessoal? A gente vai puxar a mandíbula, né? A mandíbula e o superior, o antagonista, o upper, né? No caso, tá? Vamos lá. Deixa eu só ver aqui, ó. Provavelmente, pessoal, ó. Tá vendo que ele provavelmente ele é mini pilar, ó. Ele tá meio que misturadinho aqui, tá vendo, ó? Tem um aqui no superior também, ó. Tá vendo, ó? Que foi cortado também e tal, tudo. Mas eu só tô simulando aqui pra vocês, né? Pra não ficar um vídeo muito longo. Essa situação aqui, ó. Tá vendo aqui? Aqui em cima também eu precisaria mexer, tá? Então, o que eu faria aqui, ó? Primeira coisa, editar essas malhas. Aqui, sempre escaneio. Na hora de escanear, tampa aqui, ó. Tá vendo, ó? Tem que tampar. Se você não tampar, ela vai até embaixo. Tá vendo, ó? Então, vamos aqui editar isso aqui, ó. Editar malhas, que nem a gente fez no arquivo anterior, ó. Venho aqui por baixo dela, ó. Dá uma circulada aqui, ó. Tá vendo, ó? Dá um delete. Mesma coisa esse aqui, ó. Dá uma circulada aqui.
e dar um delete, tá vendo, ó? Para que eu possa aí sim fechar, tá vendo, ó? E ela precisa ficar assim, porque se você fizer dessa maneira, o preparo ele vai lá para baixo, tá? Só por isso, tá? A gente pode voltar para o assistente agora e agora a gente vai desenhar aqui. No caso, ó, já vai para o 36, impar, e aí a gente vai. Uma outra coisa que a gente pode também estar fazendo aqui, pessoal, é estar escaneando esses pilares aqui de trabalho sozinhos também, né? Para quê? Para que eu possa acoplar ele lá embaixo na gengiva, ou eu posso estar tirando essa gengiva e falando para o scanner que ele tem gengiva separada, né? E aí você consegue estar escaneando até o perfil dele lá embaixo, tá vendo? Ó, aqui provavelmente vai precisar fazer um reembasamento, tá? Então sempre se anotem a isso, né? Sempre como tá melhorando e tudo mais. Então aqui a gente já vai fazer essa delimitação. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês do que eu tenho, por exemplo. Ó, antigamente, deixa eu só ver onde tá. Tá aqui, ó. HD, Gabriel, implantes. E olha só o que eu tenho. Por exemplo, eu tenho só munhão do anquilos, por exemplo, ó. Vocês sabem que munhão anquilos é muito difícil de fazer, né, no caso. E eu já tenho uma STL para acoplar, né, no caso, ó, tá vendo, ó? Todas as medidas aqui, embora esse aqui não esteja tão legalzinho, mas ainda serve, ó. Mesma coisa aqui, tá vendo, ó? Então a gente tem todas as medidas e aí eu tiro um e eu coloco outro em posição, tá vendo, ó? Assim como eu tenho alguns implantes aqui, por exemplo, ó, neodentes da Universal, por exemplo, ó, tá vendo, ó? Mas vamos lá, pro T-Base do GT, por exemplo, eu escaneei o T-Base do GT para eu sobrepor às vezes quando eu precisava usar. Antigamente a gente não tinha tanto recurso nem nada, né? Mas olha só, tá vendo, ó? Você escaneia ele à parte, ó. E aí sim eu consigo acoplar com essa imagem aqui, e aí eu consigo fazer um término mais legalzinho, tá vendo, ó? Esse scanner de bancada, tá, pessoal? A gente tá falando em meados de 2018, de 2019, tá? Então, por exemplo, esse eu tenho certeza que muito poucos de vocês usam, mas eu já usei bastante já para inferior, tá? Centrais, né, incisivos inferiores, tá? E você recebe o análogo aí no caso. Eu já escaneava antes de fazer a moldagem e aí eu tirava, ó, tá vendo? Ó, esse aqui é vestibular, esse aqui é lingual, ó. É um munhãozinho 3.5 da Neodente. Às vezes chega pra gente aqui também, tá? T-Base da Neodente 4.1, por exemplo. Por que eu fazia isso, pessoal? Porque às vezes o espaço era muito pequeno, a gente não tinha tanto espaço de cimentação, ó. Tá vendo que não copiou legal, ó, tá vendo, ó? Esses chifrinhos e tudo mais, mas hoje existem várias, por exemplo, eu coloquei interface Odontofix, por exemplo, né, no caso, né, então tá vendo, ó, pra gente poder colocar aqui, FGM, né, que a gente sabe que é bem difícil da gente tá usando. Eu praticamente uso de tudo, então tem os arquivinhos aqui no caso, ó, tá vendo, ó, ele é mais quadradinho, tá vendo, ó. E aí assim a gente vai, tá? Mas é uma ideia para que vocês possam estar praticando aí no laboratório de vocês ou na clínica de vocês. Isso ajuda demais para você acoplar isso e para você não ter trabalho. Porque a ideia do digital, analógico digital, é você não ter trabalho, né? É só você desenhar, fabricar e tá tranquilo, tá, pessoal? Ó. Vamos lá. Espaço para cimentação 0.08, 0.5 bordos de margem. Bordo aqui, 0 tudo. Linha 1 horizontal 0,2. Isso tá, todo mundo já tá ciente já e eu não preciso estar repetindo, né? Só que aqui, pessoal, é pra vamos supor que aqui seja no caso, deixa eu pegar aqui. Vou pegar ajuste de eixo de inserção dos dois, tá? Como se fosse aquele ponte, ó, tá vendo? Vendo que tá bem retentivo isso aqui, ó, tá vendo? Ó? Então você precisa dar esse eixo de inserção manualmente aqui e tá tranquilo, pessoal. Por quê? Porque é uma fixa, tá?
Então a gente vai aqui deixa ele dar. Ele vai dar compensar essa folga interna aí. Tá, ó, tá vendo? Ó? Ele compensou essa folga e beleza, ó. O que a gente vai fazer? A gente vai voltar para o assistente, tá? Vamos aqui, vamos tentar ver aqui a parte lingual dele, tentar detectar aqui no caso, ó. Aqui não dá para saber qual é a nomenclatura, mas vamos pegar o nosso Coringa aqui, que seria o Expression 01 Exo, tá? Ó, então aqui já vou posicionar, ó. Já posso ir colocando aqui, tá vendo? Olha aqui no corredor bucal dele aqui, ó, se ele tá muito fora ou não, ó, tá vendo, ó? Como não tem um antagonista, ó, a gente precisa pensar um pouquinho no corredor bucal de cada um aqui, tá vendo, ó? Vou aqui vou afinar um pouquinho essa sentido lingual vestibular, porque se eu colocar, né, esse dente um pouquinho mais para trás, a língua já começa a pegar, pessoal. Então a gente tem que estar ciente de tudo isso aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, já diminuo aqui por vestibular, ó, tá vendo, ó? E aí sim eu posso estar seguindo. É só uma demonstração para vocês, obviamente, que dá para fazer bastante coisas, maneiras diferentes, como enceramento, por exemplo. Então, só estou mostrando uma maneira do jeito que eu iria fazer, tá? Ó, aqui mesma coisa, ó. Já vou dar uma suavizada aqui. Ele adapta em cima da ócula de trabalho, né? No caso, ó. E aí é modelação, pessoal, ó. É você ter essa agilidade aí para, lembrando, pessoal, que eu não tô falando nos mínimos detalhes, botões que eu tô apertando, né, tudo mais, porque isso aqui já é mais para galera que já tá realmente dentro, consolidada nos desenhos, né? Isso aqui é mais uma ajuda no dia a dia. Então, tenho certeza, se você tá começando, eu te falo que era bom você maratonar a playlist de iniciante. Lá tem tudo e mais um pouco, tá? Tem aí no card aí, entra ali, tá? Ó, que eu já tô fazendo um pouquinho de fazer o contorninho aqui, deixar ele mais quadradinho, ó, tá vendo, ó? O pré a gente pode dar uma afinada aqui, tá vendo, ó? Fazer o contorninho bem legal para dar sensação. Embora que esse pré ele seja menor, eu posso ter duas opções. Ou eu boto 2 molares, e aí é uma conversa que você precisa ter com o dentista, né? Se é permitido ou não, visto que você tem aqui isso aqui para reabilitar ainda, tá? Aqui, beleza, ó. Tirar um pouquinho aqui. Posso estar tirando, por exemplo, isso aqui, ó. Essas pontas, essas quinas aqui, ó. Belezinha, vamos ver aqui. Posso estar diminuindo pouca coisa aqui, esse aqui. Beleza, esse aqui também, ó. Posso estar tirando aqui. Só que aqui já estamos no limite do término aqui, tá vendo? Então não é legal a gente fazer isso. Deixa só ele aqui, porque a gente precisa. Se eu tivesse usado o método de dente para pôntico, seria melhor nesse caso, tá, pessoal? Como eu não fiz, estou mostrando um caminho, mas nada te impede de fazer como enceramento anatômico aí no caso, tá? Vai ser bem melhor, que aí não importa onde sai o canal do parafuso, você não vai se preocupar onde ele vai sair. E a distribuição aí no caso, tá? Poderia ter jogado mais para cá, mas eu acredito que vocês entenderam como é que funciona aí. Oclusal eu sempre dou entre 0,3 e 0,4. Aqui depende, 0.1002 no caso, tá? Ó. Aqui a única diferença, pessoal, desse caso é o que? É que eu vou, ó, pronto, belezinha, ó. Vamos aqui só dar um totozinho aqui. Outro totozinho aqui. Como vocês sabem, se eu quiser fechar aqui, pessoal, eu sempre venho por lingual, tá? Ó. Se quiser fechar aqui, opa. Eu tô usando o Shift S para deixar transparente. Eu uso bastante tela de comando, pessoal, como vocês estão vendo. Toda hora tá apertando o botão, então
é muito importante que vocês usem as teclas de atalhos para que vocês possam render mais, tá, pessoal? Isso faz toda a diferença na vida aí para quem desenha, tá? Por exemplo, aqui, ó, eu posso estar diminuindo um pouquinho aqui. Só fazendo um espelho aqui, ó, tá vendo? Ó? Olha como muda o espelhamento aqui da área de espelho, da área de brilho aí no caso, né? Beleza, ó. Beleza, pessoal. Então aqui a gente já fez aqui um bem bolado aqui. Eu posso estar afinando um pouquinho aqui também, ó, só pra gente, para que você não precise ficar bloqueando nem nada, né? É sempre bom você gastar um tempinho aí na modelação e aí você vai conseguir fazer essas mudanças aí no caso, ó. Beleza, ó, vamos seguir. Ele vai finalizar, só que eu vou para o modo expert, ó. Ele ainda tá ativado. O que eu vou fazer, ó? Vou conectar, lembrando que aqui, ó, não autoliguei, não dei conectores, mas aqui eu posso ir no modo perito e colocar o conector, tá, ó. E aí sim, eu vou ativar ele para eu poder unir ele. Ele vai ser uma fixa. E aí eu posso, por exemplo, aumentar a área aqui. E aí ele vai aumentar, ó, tá vendo, ó? Até que ele... Bacana, ó. Aqui já tá numa coisinha legal aqui, ó. Joga ele um pouquinho mais para frente, ó. Beleza. E aí eu vou pro livre. E eu gosto desse design de multivista. Por quê? Porque aí eu posso visualizar o que eu tô fazendo tanto por vestibular. Ó, vou jogar um pouquinho para dentro. Vou aqui. Cada pontinho aqui é correspondente ao seu amiguinho aqui, tanto de mesial, distal e meio, né? Ele é dividido nessas categorias, né? Que eu já foi explicado anteriormente, ó. Aí o meio a gente vai levar um pouquinho mais. Sempre engrosse bastante aqui por aqui, ó. Tá vendo? Na lingual. Deixa bem reforçadinho para que não haja ruptura nem nada do tipo, ó. E beleza, ó. Aqui já tô no modo perito, tá, pessoal? Ó, mando mesclar, já tá para otimizar para impressão 3D. Sim, ok. E agora, pessoal, eu vou modelação da peça unida, que é o que? Sempre façam isso, as suas peças vão ficar muito mais naturais, ó, tá vendo? Ó? A gente deixa ela aqui, dá uma flambadinha aqui, ó. E beleza. Quando a gente tem um espaço muito pequeno, a gente acaba meio que... Posso estar, por exemplo, redesenhando aqui e tudo mais, tá? Mas vamos lá para o que interessa aqui, ó. Eu tô aqui em posição a minha úcula de trabalho, tá? E aí eu vou em Attachments, retirar, vou pegar rotação. E aí você pode estar escolhendo 3 ou 2, normalmente a gente sempre usa 3. E ela tem que ultrapassar o seu enceramento aqui, no caso, o seu desenho, tá? Eu posso girar, ó, por exemplo, ó. Posso mover ela. Posso mexer na altura dela, tá vendo que ela aumentou mais, ó. E aí, quando eu achar que tá na posição certa, eu mando aplicar. Quando eu aplico, ó, vocês vão ver... Deixa eu só ver uma coisa aqui. Permitir modificações. Aplicar. Agora sim. Agora furou. Tá vendo? Antes não tinha furado. Então você clica em permitir modificações que ela vai furar até lá embaixo. Que é essa a ideia. Que ela saia toda furada. Tá? Aqui. Beleza. Aqui, e manda aplicar. Prontinho, ó. E aí, sim, a gente sai disso aqui. Deixa eu só tirar Ctrl Shift FF. Opa, não tá indo por quê? Meu Deus, tá esquentando aqui, pessoal. Deixa eu só...
fazer aqui então. Deixa eu pegar aqui então esse trabalhinho aqui, ó. Deixa eu tirar uma foto disso aqui. Vou tirar uma foto disso aqui, ó. Opa. M, True Smile. F. Não, F não, é M. E aí sim, tirar uma fotinha aqui. Tirar outra foto, impressão de tela e beleza, pessoal. Então, galera, tá vendo? Essa aqui que deu um probleminha aqui é referente à malha, tá? Ó, essa aqui, no caso, teria que ter arrumado aqui, tá vendo? Ó? Esse pedacinho aqui é fácil de arrumar, tá? Eu teria que, aí no caso, vou mostrar a solução, ó. Posso mandar aqui, ó. Excluir restaurações, teria que apagar todas as, deixa eu só, essas unidas, não precisa. Ó, o que eu faria aqui, ó, vamos aqui, eu tenho que vir aqui, editar malhas, obviamente, ó, venho aqui só nesse carinha aqui, ó, dá um delete, tá vendo? Separei essa malha. E aí, nenhum, vou selecionar aqui e eu vou fechar. Posso vir aqui agora só nesse carinha aqui e aí eu mando corrigir a margem aqui. Vou dar OK. Beleza, ó. E aí, posso mandar, deixa eu só ver se, não, cancela, então os conectores foram apagados, OK, mesclar. E aí você vai repetir o que você fez, na verdade, arrumar os conectores, tudo mais, fazer o furo de novo, mas é até bom ter acontecido para que vocês vejam que dá para você solucionar qualquer caso, caso acontecesse, e não mandar imprimir desse jeito, né? No caso, você sempre verifica, né? No caso, o seu projeto final, não saia terminando tudo, veja se furou, veja se realmente tem alguma coisa para você aí, no caso, fazer de melhoras, né? No caso, nesse caso, a gente precisava melhorar isso aqui, né? No caso, ó, não dava para mandar desse jeito, precisa realmente ter um olhar clínico aí para você estar fazendo, ó, por exemplo, ó, isso aqui não tem condição. Dá para imprimir, pessoal? Dá, tranquilamente. Você só ia ter que botar um carboninho aí, uma broquinha aí, você ia tirar. Poderia ser que falhasse a impressão, não sei se é o caso, tá? Mas dá para você fazer bastante coisa aí, pessoal, tá? Dá para você melhorar. Aqui tá demorando bastante, ó, já demorou bastante essa união. Por quê? Porque como eu tô gravando, tô fazendo um monte de coisa, é duro, pessoal. Aí a ferramenta não aguenta, ó, tá vendo, ó? Pronto, ó. Deixa eu só voltar pro assistente. Deixar ela se localizar aqui e tá tranquilo, tá, pessoal? Então, pessoal, as minhas considerações finais aí no caso é que tenham um Feliz Natal, aproveitem aí demais essa parte aí que vocês precisam descansar. Parabéns aí pelo ano para todo mundo que se esforçou, que entrou pro digital. A ideia é criar uma comunidade que se ajuda mutuamente. Essa é a ideia. O canal foi feito para isso, para que vocês possam desfrutar, tirar as dúvidas. Tenho certeza que vocês do outro lado estão conseguindo melhorar dia após dia, tá? O fluxo digital é você viver isso dia a dia, você vai melhorando e assim a gente vai melhorando, todo mundo junto vai subindo para cima, tá, pessoal? Então, meu Feliz Natal. Tudo de bom para vocês. Feliz Natal mais uma vez.
e a gente se vê na próxima. Até, bora, fui!